Olá, quarta-feira, 8h30 da noite, dia da nossa live semanal. Seja bem-vindo ao canal. Então, você que está chegando por aí, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou receber o meu amigo Ricardo. Olá. Bahia. Ai, gente, os nomes. Sejam bem-vindos. A cada live a semana eu vou tendo mais vontade de organizar a casa para receber vocês para uma conversa. Esse é um espaço, olha aí, meu convidado já está na área, o Ricardo. Esse é um espaço para a gente falar de consciência, né? Para que falar de consciência? É para a gente abrir a nossa vida para um outro olhar. Deixa eu chamar o Ricardo, o meu convidado de hoje. Vladimir, seja bem-vindo. Eu sei que você é um cara que é líder aí na sua área. Oi, Ricardo, boa E, noite. e aí, Júnia, tudo bem? Eu tô Gratidão aí bem, pelo convite. Que bacana para bater esse papo aí nessa noite. com certeza. É Consegue um me ouvir prazer. bem? Estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Bem Oi, também. Marco, seja bem-vindo. Então, gente, esse é um espaço, né, que eu tenho preparado. Vocês estão dentro da minha casa. E hoje eu pedi ajuda dos meus amigos de televisão, então eu queria agradecer para criar um cenário, né, para cada vez, oi, Luca, receber melhor. Que a conversa aqui é para a gente falar de consciência, né? Esse lugar que expande as nossas vidas. A gente expandir os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? Desses lugares fixos. E eu trouxe o Ricardo, que a gente tinha combinado essa live há muito tempo, né, É Ricardo? verdade, é E verdade. só agora a gente viabilizou num momento muito especial que todo mundo está falando. E aí eu propus para o Ricardo que a gente falasse de consciência associada às lideranças agora. Porque o Ricardo tem uma trajetória empresarial, de empreendedor, e também ele é um buscador, né, do caminho dele, desses aprendizados. Então a gente tem muito o que trocar. Eu acho bacana isso, Ricardo, porque nos grupos onde a gente tem caminhado e falado de autoconhecimento, predominantemente são mulheres, né? E eu achei importante trazer essa energia masculina, porque até então, né, os homens estavam muito nesse espaço do fazer, 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 e agora que o mundo mudou, está todo mundo procurando um novo jeito de ser. Eu acho que você pode trazer muita contribuição para essa conversa. Então, eu queria primeiro que você dissesse como você gosta, né, de se apresentar. É nem você se definir, porque eu acho que quando a gente se define, a gente se identifica com personalidades, a gente é muito mais do que as nossas personalidades, né? Como é que você gosta de se apresentar, Ricardo? Então, é difícil, né? Porque são tantas nuances e tantas facetas, né, nessa história toda, mas atualmente eu estou liderando uma empresa de tecnologia. Mas eu não deixo de continuar apoiando as pessoas que me procuram desde 2017, quando eu lancei o livro. Aí eu tenho desenvolvido e mentorado alguns executivos. E nesse momento de pandemia está todo muito mexido, né, Júnior? Então é natural a gente se pôr Totalmente. a serviço da vida, a serviço do amor. Há 2 meses atrás, eu no final de uma meditação, eu recebi meio que um puxão de orelha, assim, cara, tu não vai fazer nada não, tu não vai publicar ou fazer algum material. E aí eu participo lá do Mogalma, do Movimento Global de Autoconhecimento e Mutuajuda. Lá a gente tem as redes sociais que a gente publica todo dia, é um grupo grande e faz movimentos quinzenais, enfim. Mas é difícil. Eu sou Ricardo Mastalha, filho do Adam e da Juraci, e estou a serviço da vida. Queria agradecer a presença dos meus amigos, Maria José, Lucas. Gente, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu sei que as pessoas estão usando agora nas lives, como os vídeos estão sendo salvos no IGTV, estão tirando os comentários. O que vocês preferem? Assim, eu particularmente gosto de, né, perceber e receber o que vocês têm para contribuir, porque acho que tudo é muito contribuição, né, Ricardo? Eu Ricardo, eu acho queria também.
Eu queria começar perguntando para você, a gente vai falar do livro do Ricardo, que é o método dos 7 As, uma jornada de autorrealização, em que ele reuniu todos os conteúdos da vida pessoal e profissional. Mas eu queria começar por uma pergunta bem básica, assim, Ricardo. Qual tem sido para você o grande aprendizado nessa quarentena? Essa é uma boa pergunta, porque desde sempre, eu sempre fui uma pessoa que busquei muito respostas, né, internas. Eu tenho uma jornada longa, tanto na área da espiritualidade como no autoconhecimento. Mas mesmo já tendo essa jornada, dentro da quarentena, eu te confesso que isso se intensificou um pouco mais. Isso terminou se intensificando porque eu percebo ao meu redor muitas pessoas um tanto perdidas, né? Eu até comento que a quarentena tem sido um desafio para os mais reservados, introspectos, se exporem mais, falarem mais, se expandirem mais. E para aqueles tão expansivos e de alta exposição, se introspectar mais. Eu acho que a Interessante. quarentena é o momento da gente fazer muito a busca pela nossa outra parte, que a gente pratica pouco, né? Então, a quarentena para mim tem sido a oportunidade de equilibrar um pouco tudo isso, né? Eu tenho trabalhado e tenho falado com muitas pessoas que a gente precisa trabalhar muito com a nossa imunidade, olhar para isso, para quem trabalha demasiadamente, desequilibra as várias áreas. Então, eu tenho aproveitado muito a quarentena para trazer esse equilíbrio na vida, né? Na parte da educação mais física mesmo, esse cuidado, que eu sei que você é uma pessoa que cuida muito desse lado, e nem sempre eu dava tanta atenção, então tô tendo a oportunidade de ter mais atenção para isso, alimentação. Eu reduzi muito a alimentação, eu tenho comido muito pouco, porque como era praxe, né, de ficar um pouco mais agitado, ansioso e às vezes descontar na geladeira, eu tenho feito esse movimento inverso e tenho percebido que isso está me fazendo melhor, inclusive. Então, eu tenho buscado exatamente praticar nesse tempo o inverso do que naturalmente eu faria para me experimentar desse lado também. Que É bacana, bem aí você isso. vê que a energia muda, né? Você está mais magro, né? Ricardo, nesses grupos de mentoria onde você está diretamente ligado com empresários, com executivos, né? Com lideranças empresariais, quais são as fichas que estão caindo, né? Porque a gente vê que, de repente, a transformação digital, ela é uma transformação das pessoas. E quem já tinha seus negócios com uma cultura digital, está migrando mais fácil, está antecipando os seus projetos, né? As grandes empresas. Mas quem não tinha essa cultura digital está sendo forçado a uma nova forma de fazer, de trabalhar, de se relacionar, de conectar, né, as pessoas, as suas equipes. O que você tem sentido nesses seus grupos de mentoria dos líderes? O que se requer, né? A pergunta-chave da nossa conversa hoje, para esses novos líderes, para apontar caminhos nesse novo mundo. Muito bacana a sua pergunta, Júnior, porque dá para a gente fazer ampliar um pouco para algumas áreas. A primeira coisa que a gente precisa perceber, e nos 7 A's eu trabalho muito isso, é a autorresponsabilização, né? Porque alguns empresários, inclusive, há um mês atrás, me procuraram e falaram, poxa, com essa pandemia agora eu vou quebrar. E como eu já acompanho alguns, né, eu falo assim, olha, a gente há 6 meses atrás a gente já estava conversando sobre isso, você já estava quebrado, né? E o que você fez para mudar essa possibilidade de perder a empresa, né? O que você efetivamente trabalhou nos seus processos, no seu pessoal? Então, primeira coisa é tirar a culpa da pandemia. Essa é a primeira coisa, né? Porque se você for colocar fora de você a responsabilidade, há muito pouco a fazer. Então, quando você começa a assumir, né, essa autorresponsabilidade por tudo que você está realizando e por todos os seus resultados, seja ele sucesso, seja ele fracasso,
aí você começa a ter mais clareza e consciência para perceber de fato o que precisa ser feito. Então, o primeiro movimento que eu tenho recomendado e que a gente fez dentro da empresa, que hoje eu atuo, é olhar ainda mais para as pessoas. Porque a pessoa é um ponto importante de qualquer organização, principalmente eu que trabalho com tecnologia, com inovação, o ser humano ele precisa ser priorizado. Então, desde o começo da pandemia, a gente tem trabalhado e carinhosamente apelidamos do cafezinho online. Então, toda semana, no final de sexta-feira, a gente faz um cafezinho online com todo mundo da empresa, para que a gente possa trazer um tema relevante para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento profissional, para a gente olhar os olhares, né, através da telinha, para ver as pessoas. Né? Isso é muito importante, porque a gente se conecta pelas pessoas não só por uma conexão sinestésica de mão, de abraço, né? A gente se conecta pelo olhar, a gente se conecta pelo coração. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem colocado muito é isso. Olha para o seu principal ativo, né? Para o que movimenta a máquina, que é o ser humano. Porque a gente percebe que nessa pandemia, várias pessoas se incomodaram muito com ela, no sentido de ter que ficar em casa. Porque não estava ainda na dinâmica dela do dia a dia, o convívio com a família, além daquele horário reduzido de início de dia, final de dia, aquela dinâmica mais rápida, né? A convivência se tornou um pouco mais longa, e nessa dinâmica de convivência um pouco mais longas começa a surgir necessariamente desgastes, né? Porque relação Muito. É vida. É vida. vida A vida é e tem relacionamento, né? exatamente, né? Então a gente percebe que algumas pessoas falam, pelo amor de Deus, deixa eu ir para a empresa, né? E esse um ponto inicial que a gente teve que olhar e fazer contenções para que, inclusive, a gente conseguisse ter esse profissional em casa assistido e produtivo. Porque a empresa, no nosso caso, ela não parou. Ao contrário, inclusive, ela intensificou. Né? A gente está com vários projetos que a gente deu uma acelerada para que a gente possa, na hora que voltar ao mercado de uma forma mais ativa, comercialmente falando, a gente já tenha avançado em alguns aspectos que a gente gostaria de avançar. Então, esse é um aspecto que as pessoas, a gente tem trocado muito informação e a gente tem falado muito sobre isso. Olha para esse humano que está dentro da empresa. E, em alguns momentos, tem pessoas que não tem como, Júnior. Precisa reduzir custos, portanto, precisa muitas vezes haver desligamentos. Né? E nesses desligamentos, a gente observa que existe uma série de questões para auxiliar esse funcionário que está se desligando a ele trabalhar bem com aquele dinheiro que ele está recebendo na rescisão. Para que ele consiga criar uma inteligência financeira ali para você poder se manter durante esse período e para ter o tempo suficiente para se realocar também. Então, né? Perdão, pode continuar. Nesse caso, inclusive, tem um método da Sara Saravasti muito interessante que chama-se método Effectuation, que é uma forma de empreender, né? E nessa forma de empreender, dentro desse método, ele parte de um processo de autoconhecimento, de um processo de você identificar suas relações e você começar a fazer algo do qual você já tem na mão. Então tem muita gente, esse dia eu estava conversando com uma amiga que mora num grande condomínio, ela fala assim, Ricardo, as pessoas estão se descobrindo aqui, fazendo doce, pães, ajudando um ao outro e tal, e gerando ali uma comunidade de apoio e também de comércio, de negócios entre eles. E isso tem muito a ver com esse método, olhar para esse método atalha bastante alguns equívocos aí no empreender também. Olha só, o Marcílio é um grande editor, colega de muito tempo, está falando que o dia agora está com 49 horas, né?
é o feitiço do tempo, aquele filme, né? Que parece que você está repetindo o dia, ficou tudo misturado dentro de casa. E eu sei que você adotou um método de se organizar. Essa semana, quando a gente estava conversando sobre o roteiro da live, você falou, ó, eu posso falar com você de 13h45 às 2 horas. Eu, opa! E eu fui para a cozinha, cozinhei, voltei o relógio, voltei o despertador para falar com você, e você me ligou. Então, essa organização, né, esse método, essa rotina, porque nós somos seres de hábitos, né? Então, Exatamente. ela ajuda muito, né, Ricardo, nesse sentido. Você tocou nessa questão do empreender e o Cláudio está falando que o grande desafio agora é reaprender a conviver, né? E aprender a aprender sempre. Eu queria agradecer você. O Cláudio, a gente trabalha junto, é uma pessoa maravilhosa. Hoje ele me deu todo o suporte para fazer essa Que live. Quero legal, ver que se você legal. está aprovando aí a luz, o cenário, se ficou ok. Me diz aí. E o que a gente pode aprimorar para a próxima. Mas aí você falou, por exemplo, uma pessoa que ela está sendo desligada da empresa. Você tem participado, né, durante muito tempo da formação dos empreendedores, o Empretec do Sebrae é um programa muito intenso e muito rigoroso. O que você diria agora, Ricardo, para essas pessoas que se veem no desafio de se relocarem no mercado de trabalho e querem empreender? O que é importante fazer, o que é importante evitar na hora de empreender no digital, que agora virou, né, essa grande tendência do mundo? Perfeito. Eu acho que vou me inspirar no método Efeito Eixo, que é o seguinte: o primeiro passo, autoconhecimento. O que você tem de força? O que Uhum. você se diferencia? E eu falo, inclusive, no 7As, no segundo A, quando eu falo de atenção, é você começar a fazer um inventário pessoal. E eu comento uma dica muito importante. Se várias pessoas te elogiam em torno de uma característica sua, e aquela característica você até minimiza, não, Júnior, não é bem assim, tal, mas várias pessoas te elogiam aquele ponto, é Você é porque leve, né? Você é divertida. você tem uma força tão Aham. natural que você nem valoriza. Mas se os outros valorizam, é porque não é uma força tão comum. Essa é uma dica importante, né? Uhum. Então, Porque se olhar para sua fosse força. exatamente, se fosse comum, as pessoas não destacariam tanto. Então, a primeira coisa é Uhum. você olhar quais são suas forças. O que você tem na mão? A partir disso quais são as relações que você possui. As suas Ah. relações. Porque muitas vezes a gente conhece muita gente e nesse momento a gente recua. A gente está Uhum. fazendo um trabalho aqui dentro da empresa muito forte, inspirado por uma metodologia que tem a ver com marketing digital, tudo isso. E uma das etapas é essa, cara, sua rede de relacionamento. Eu tenho milhares de seguidores no Instagram, no Facebook, então, um monte e tal. E é difícil manter essa relação muitas vezes. Mas nesse momento, eu revisitei, né, muito Uhum. desses contatos e falei assim, selecionei lá, que era o dever de casa, seleciona ali 10 contatos, 30 contatos, 70 contatos e mantém esse contato na Uhum. semana. E busque por Uhum. essas pessoas, busque saber o que elas estão fazendo, como é que elas estão, mostre o que você está desenvolvendo, o que você está fazendo. Busque principalmente pessoas que têm características complementares à sua. Eu estava falando com um empresário recentemente, ele me comentando assim, Ricardo, eu preciso diversificar meus produtos, não sei mais o que e tal. Eu falei, olha, nós não estamos com tempo para isso nesse momento. Você já tem uma capilaridade comercial muito interessante. Ao invés de você se meter a criar produtos, busque ao seu entorno pessoas que Uhum. têm produto, principalmente pequenos empreendedores, e que não têm a Uhum. capilaridade comercial que você tem. E aproveita para poder fazer essa parceria, essa aliança, porque você apoia um pequeno empreendedor e você não tem tanto esforço para chegar num produto que ele já tem lá, mesmo que seja artesanal. Porque Uhum. hoje, nesse movimento todo, está tendo muita valorização daquele empresário local. E é isso que a gente Uhum. precisa valorizar mesmo, né? Como essa amiga está comprando pão agora ali no condomínio dela do vizinho, né? Uhum. Porque, de alguma forma, a padaria
está mais organizada para fornecer várias coisas além do pão do que aquele vizinho que hoje a alternativa dele, que ele perdeu o emprego, é fazer pão. Então, acho que nesse momento a gente precisa ter um olhar solidário, mas bem estratégico, inclusive, de apoiar essas pessoas que têm esses talentos e buscar incentivá-los em adquirindo dele o que a gente adquiria numa rede maior, por exemplo. Eu tô, até para dar um exemplo, eu estou comprando, por exemplo, todo domingo, no bairro que a gente mora, tá parando um caminhão ali de produtor, né, num estacionamento, e todo domingo eu vou lá comprar direto desse produtor. É um alimento mais fresco, mais cuidado, e você vê ali a agricultura familiar, é a família ali levando para vender diretamente para nós, ali no bairro. Ricardo, a gente vê assim que tem muita oferta de conteúdo online, gratuito, bacana, nessa área de aprendizado, né? E você fica, o que aprender? Né? Onde eu vou buscar essa fonte? Como filtrar? Porque também se você não tiver foco, né, você acaba se perdendo nesse mundo hiperlinkado. Então eu diria, que habilidades você acha que os gestores, os líderes e a gente mesmo, né, os líderes, nós líderes de nós mesmos, temos que desenvolver ou escolhemos, né, adquirir agora para a gente se renovar? Bacana. Quando a gente começa a ter uma percepção de si mesmo, né, quais são as nossas forças, aí o próximo passo, que é até o terceiro A, é o alvo. Então, no momento que eu tenho um alvo traçado e eu tenho um autoconhecimento aqui, o que me falta complementar para atingir esse destino, esse resultado? Pode ser que eu precise de algum curso, um complemento pessoal. Pode ser que ao invés de um curso eu tenho que trazer uma pessoa que já tem essa característica. E aí eu consigo, inclusive, aproveitar as oportunidades. Tem milhares de cursos hoje disponíveis, ou gratuitos, ou num custo bem reduzido. Teve a oportunidade recente de um empreendedor que eu conheci, querendo fazer um curso fornecido por uma universidade na Europa. Mas ele falou, Ricardo, mas eu acabei de perder o emprego e o que eu posso fazer? O que você acha? Eu quero fazer porque eu acho que esse curso vai me dar bagagem e eu agora estou com tempo. Eu falei assim, por que você não tenta pedir uma bolsa? Escreve um e-mail. Escreve um e-mail para essa universidade e coloca a sua situação e fala que você gostaria muito de ganhar algum tipo de desconto para viabilizar, porque você está investindo ali seu dinheiro de uma rescisão, né? E aí ele me deu um retorno sobre isso, né? Ele falou assim, Ricardo, você acredita que o pessoal me deu a bolsa 100%? Né? E aí eu me empenhei, inclusive, mais e coloquei para eles várias sugestões e comecei a escrever, contribuir. Ele terminou ficando quase de casa lá do coordenador do curso. Né? Então, é muito a gente perceber o que nos precisa ainda complementar para chegar no destino traçado, né? E nesse caminho fazer alianças, fazer parcerias, porque nesse momento é hora da gente assumir a nossa personalidade, ser mais autêntico, tirar um pouco, apesar que a gente tem que usar máscara, tirar essas outras máscaras que a gente usava antes da pandemia e falar assim, Júnior, eu estou precisando de um apoio seu hoje, agora, né? Hoje de manhã teve uma amiga que é muito querida, que ela tem várias formações, que ela ajuda mega pessoas, já me ajudou, inclusive, numa técnica que ela tem, e hoje ela me passou assim, Ricardo, não estou bem. E a gente ficou trocando ali, papeando e tal, porque é a hora da gente entender que somos todos vulneráveis, somos todos humanos, né? Não tem super-herói, e as pessoas querem acertar. Né? A gente precisa olhar para isso. Seja o empresário, seja o governante, seja, elas saem de casa ou fazem algo buscando acertar. E a gente precisa ter também a tolerância, a paciência, muitas vezes de entender, e essa paciência que a gente precisa ter com o outro, Júnior, a gente precisa ter com a gente mesmo, principalmente,
para poder atingir melhores resultados. Então, acho que essa tolerância que você fala, para mim, é a compaixão, sabe? É esse olhar. Você perceber. E por que eu trago isso? Porque quando a gente tem uma rede de apoio, e hoje, assim, eu sou muito abençoada e feliz de ter entrado no movimento do Golden Age Brasil, da Era Dourado, da ONU Academy, que é uma escola de filosofia e de meditação trazendo ensinamentos. E esse apoio, ele é diário, Ricardo, sabe? A Elo acabou de entrar, e a gente conversou semana passada, e a Elo recebe, sabe, esses pedidos de suporte. Você entra na roda da Elo, quando você sai com uma outra forma de se ver, né, de se olhar, e está todo mundo caminhando junto, expandindo essa consciência, né, percebendo esses programas que estão te levando ao sofrimento, a não reconhecer as suas forças, a se sentir, a se comparar, né, a estar perdido. Então, realmente, isso que sua amiga fez, eu também, nossa, tenho a sorte de poder fazer assim com várias amigas. Amigas que usam a ferramenta do Access Consciousness, eu ligo, Miriam, me socorre, e a gente vai e passa. O que é isso? De quem é isso? E uma coisa que é bem forte é exatamente você fazer as perguntas. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu não estou conseguindo reagir? Por que eu não estou conseguindo deixar o passado? A gente trabalhou muito essa semana com a Elo, esse apego de, eu quero muito aquela vida do jeito que eu conhecia. E ela não vai ser mais assim. E onde em setores da minha vida, tanto no relacionamento ou no trabalho, que eu não estou conseguindo deixar ir, né? Não estou conseguindo desapegar dessas referências do que a gente conhece. Então, por exemplo, provavelmente você entrou para o caminho do autoconhecimento por conta de uma dor, né? De um luto, de um casamento que acabou. Então, mas agora a gente pode crescer, continuar crescendo no amor, né? De fazer, na abundância, fazer coisas que nos ajudem. Aí eu queria retomar, então, a sua jornada da autorrealização no método dos 7 As. Quais são esses 7 As? Começa com alinhamento, né? Cada A tem 4 aspectos, né? O primeiro A é do alinhamento. Eu vou falar só os 4 aspectos do primeiro A. Tá. Dentro do alinhamento, o primeiro a gente tem... Vamos pegar a cola aqui, porque dentro do alinhamento eu tenho o primeiro, vem agradecimento, né? Gratidão, né? Agradecimento. Depois eu tenho um outro aspecto da meditação. Depois eu tenho um outro aspecto da oração. E depois eu tenho um aspecto da recitação. A recitação tem muito a ver com os mantras. Só que eu explico lá no 7 As para você fazer um mantra customizado para você, no nível que você deseja, né? Depois eu vou para o segundo A. No segundo A eu tenho a parte da atenção. Por que da atenção? É onde todo A tem várias atividades práticas. E da atenção, ele tem a ver com fazer um inventário pessoal, onde você faz um olhar para si, para que você avance para o terceiro A, que é o A de alvo, onde você vai traçar os destinos que você deseja. Depois do alvo, eu falo sobre autoria, que tem a ver com realização do alvo. Depois eu falo com autonomia. Depois da autonomia eu falo no sexto A, que é um que a gente precisa praticar muito agora, que é o aceitação. Aceitação. E, por fim, o amor, né? Então, são 7 As e ali tem várias atividades, vários exercícios, se baseia em vários conhecimentos que durante 30 anos eu mergulhei, estudei, desde os 14 anos que eu trabalho buscando esse autoconhecimento, né? Eu me recordo que eu iniciei nesse caminho porque eu era uma pessoa extremamente introspecta, envergonhada, insegura, uma série de coisas. E ali eu ganhei meu primeiro livro, que foi o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E com 14 anos eu estava lendo ali um livro da edição de 1978. Então foi a minha iniciação. E dali eu comecei a fazer vários cursos, várias formações, e eu fui muito para a linha mais recente, a linha da energia. Eu fiz uma formação de 3 anos na dinâmica energética do psiquismo, sou constelador, fiz trabalho de constelação. Na área empresarial a gente começou a trabalhar com algumas teorias da complexidade, das restrições, e é um mundo. Tudo isso para que a gente possa
buscar mais consistência, congruência nas nossas atitudes, no que a gente realiza no dia a dia, porque uma coisa para mim é muito certa, sabe, Júnior? Eu não tenho como ofertar o que eu não tenho para mim. Né? Não vejo essa possibilidade. Eu costumo falar, inclusive, que a gente oferta o que transborda na gente. Né? Então, é bem esse processo aí que o 7As provoca. E eu até comentei recentemente com um amigo, que eu falei, o 7As foi lançado em 2017, mas eu, revisando e olhando ele, eu falei assim, caramba, eu escreveria tudo diferente hoje em 2020, Uhum. mas é um processo, porque é um processo que nós Sim, estamos, sim. como diz uma amiga que trabalha muito com mudanças, com imunidade a mudanças, que é uma tecnologia de Harvard, ela fala muito que a gente é um beta contínuo, ou uma Aham, versão beta sempre aham. em aprimoramento e melhoria. É bem por É, aí. exatamente, a vida é uma jornada de aprendizados, né? E a gente quer resistir, a gente não quer fluir com a vida por medo, porque a gente quer a zona de conforto, que são mecanismos naturais da nossa mente que quer nos proteger, né, Ricardo? Lembrando, inclusive, gente, que o Ricardo, Carlinha, seja bem-vinda. Olha, a Carlinha está em Portugal, uma pessoa querida que eu amo muito. Doutor Leandro, seja bem-vindo também, Clóvis, Márcio. Entrem na conversa, gente, podem fazer perguntas. O Ricardo é um cara assim, que pode dar as respostas das experiências dele em várias áreas, marketing digital, empreendedorismo, liderança. Inclusive o Ricardo, gente, gentilmente vai oferecer para a gente um e-book que é sobre dicas para, né, enfrentar esses momentos de mudanças, que faz parte do seu livro, dos 7As, né, da jornada de autorrealização. Então, quem se interessar, me manda um direct no final, né? Essa live deve ficar gravada no seu canal do YouTube e também no IGTV. E aí, quem quiser, né, esse e-book vai ser bem-vindo para essa hora, né, Ricardo? Eu tenho, a oferta que eu tenho podido fazer agora é ofertar conteúdo para as Uhum. pessoas que buscam, né? De uma forma mais simplificada, com alguma metodologia. Como eu atuo muito na área de tecnologia desde sempre, a gente é muito com alguma metodologia, Uhum. alguma Adora. forma sistêmica, né? Então isso facilita muito nesse momento, que foi o que você falou, né, Júnior? A gente precisa ter uma disciplina, né? Uma disciplina de tempo, conciliar as várias áreas para que a gente não Uhum. busque o trabalho como fuga, para que a gente não Uhum. busque a geladeira também como um Uhum. ponto de escape, né? Então é Uhum. muito importante a gente olhar para isso e equilibrar bem o nosso tempo, né? Eu estava conversando, a Isabela acabou de entrar falando que está adorando os 7As. E a Isabela também é uma pessoa que vem no autoconhecimento há muito tempo, adora aprender, faz muitos cursos. E a gente estava conversando essa semana exatamente como é que estavam as nossas rotinas, né? Que hora que a gente faz, em que canto da casa, porque não é você, o trabalho está dentro de casa, você não está trabalhando, né? Como antes, está tudo misturado. Tanto é, Ricardo, que esse é um desafio hoje para os gestores e para os líderes. Como medir produtividade das pessoas, né? Como comparar o desempenho, né, dos funcionários, como ter essas métricas, né? Tanto é que alguns órgãos públicos já lançaram uma resolução em que o trabalho presencial vai ser só em 2021, né? Outras empresas como Google, Facebook, XP também, porque viram que a produtividade, por um lado, aumentou, as pessoas dentro de casa, elas estão conseguindo até produzir mais em determinadas áreas, né? Em muitas áreas, a tecnologia acaba dando suporte, só que essa não é bem também a realidade do brasileiro, porque a gente tem uma discrepância. Eu acho que também esse momento do isolamento vai acirrar as nossas diferenças sociais dentro do Brasil, não é verdade? Olha, eu te confesso que para mim eu tenho mais perguntas do que respostas nesse momento. Que é Eu um ótimo acredito, caminho, porque a pergunta é, expande, Ricardo. é, A pergunta, perdão, te tira desse ponto fixo do que você já sabe, ele te abre, expande a consciência e te permite criar uma nova realidade, que como o Einstein dizia, exatamente, né? A gente não vai chegar às soluções diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito, né? perfeito. E se a gente tiver um olhar histórico, e aí eu gostaria de chamar a atenção, porque eu sei que o público que está nos acompanhando é de grande qualidade. Inclusive entraram vários amigos,
A Fê acabou de entrar aí falando que está descontando na geladeira. A Fê, inclusive, sábado agora a gente vai fazer uma live 11 horas da manhã junto, falando da mudança de business to business e business to consumer para H2H. A gente vai falar lá no sábado. Mas H2H? falando sobre isso, por que eu te comento isso que é difícil? Porque o universo, ele é muito sábio, ele é perfeito. O que eu gostaria de trazer como uma informação para a gente olhar para isso? Se a gente vê na década de 30 ali, que antecedeu a Segunda Guerra, etc. e tal, foi um momento que dentro do mundo se criou mais filosofias e linhas religiosas. De alguma forma, o universo nos mandou fortemente o aspecto espiritual, religioso. Nesse momento, se a gente olhar algumas décadas para cá, e eu que já estou nessa coisa do autoconhecimento desde muito cedo, a gente vai observar o quanto de técnicas de cura chegaram para a humanidade. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tá certo? Então, a humanidade, ela não é colocado um desafio para ela sem colocar as condições propícias. Então, quando você fala em produtividade, por exemplo, né? Aqui na empresa, a gente já estava fazendo transformações muito grandes, né? Porque eu assumi a empresa 10 meses atrás e a gente já estava com uma intensidade de mudanças. E dentro dessa intensidade de mudanças, a primeira coisa que a gente fez é olhar para as pessoas e identificar qual o potencial das pessoas. Depois encaixá-las nas atividades e buscar ter clareza dos entregáveis. Então, se você começa a ter clareza dos entregáveis, você começa a ter uma gestão por indicadores, por desempenho. E aí é só você usar ferramentas que te levam para a transformação digital. Então, eu vou te ser muito sincero. Aqui na empresa a gente aumentou a produtividade. Eu olho painéis, indicadores e tal. Nesse período de pandemia, eu mudei a marca da empresa, lançamos um novo produto, certificamos o produto numa certificadora canadense, atingimos o nível máximo de certificação, estamos remexendo aqui em toda a nossa infraestrutura, estamos criando uma ação forte no nosso marketing, agora, claro, muito mais para a área digital, tá certo? Mas a gente intensificou muitas atividades. O pessoal nas nossas reuniões começam a rir, Júnior, falar assim, pelo amor de Deus, vamos logo abrir a empresa, voltar a trabalhar, que eu quero trabalhar menos, tá certo? Por quê? Já ouvi essa história. Porque é uma questão só de disciplina, foco. A gente percebe, inclusive, aparentemente, não, mas a gente percebe que está sobrando tempo produtivo, porque quando você está dentro da empresa, muitas vezes tem o papo do cafezinho, tem a saída para o lanche, e hoje você está com tudo muito perto de você, ao alcance da sua mão. Então, as 8 horas de trabalho hoje diária é diferente de 8 horas dentro da empresa. É bem diferente. Tanto que eu falei, pessoal, vamos olhar para isso, porque em algum momento é interessante a gente fazer aquele cafezinho que a gente fazia no meio do expediente, chama um amigo, chama outro aí pelo WhatsApp, troca uma ideia, porque vocês vão também falar de trabalho, mas vocês também vão precisar ter fazer aquela descompressão, porque é natural. Tá certo? Então, essa parte de produtividade, de indicadores, o que o universo nos mandou recentemente, Juni, você conhece bem isso? Métodos ágeis. Como é que se trabalha métodos ágeis? Né? Você começa a construir junto de forma colaborativa, co-criativa, interagindo várias vezes no dia, ajustando, porque os produtos hoje, a mudança está muito rápida, não dá para eu planejar algo hoje e entregar só daqui 3 meses. Nesse caminho de entrega, eu tenho que validar constantemente para ver se alguma coisa alterou nesse processo. Se aquela necessidade ainda existe. Então, tem várias coisas que o universo nos preparou para esse momento. Então, é bem legal a gente olhar para isso e olhar para o que a gente tem na mão, porque a gente tem
muita coisa pronta na mão. Agora a gente Uhum. precisa sair daquele padrão antigo de achar que vai ser mais do mesmo daqui a pouco. Não vai ser mais, né? Uhum. O mundo, ele já mudou, e já mudou há muito tempo. A gente só estava meio adormecido. E agora me parece que a grande maioria está acordando para isso. Por isso que esse conceito de despertar, né, que vem da Índia, que tem todos os processos da gente para despertar para essa era dourada, que nada mais é do que uma era de abundância para todos, né, onde você tem bons relacionamentos, tem saúde, porque hoje esse sistema que a gente está, ele é todo baseado na escassez. Né? Tem muita coisa no planeta, mas ele não é para todo mundo, né? Então acho que esse acordar vai nesse sentido. Para mim está muito claro isso também, sabe, Ricardo, que todas essas ferramentas que a gente recebeu, todas essas técnicas que entraram, que a gente estudou, foram, né, nos ajudaram nessa jornada para chegar nesse momento e agora a gente está pronto para contribuir, sabe? Mas às vezes a gente tem aquela necessidade de esperar por uma mão, a mão do pai, a mão do líder, a mão do gestor, né? E para que as coisas se movam. Eu acho que agora todo mundo está sendo chamado a dar a sua contribuição. Por isso que a pergunta é bacana. O que se requer de energia hoje para você ajudar sua família, o seu amigo, o seu trabalho não estando presencialmente e o planeta? Né? Na série de palestras sobre transformação digital na semana passada, a menina do Singular falou, olha, se você não quer salvar o planeta, você não é importante. Eu acho que isso é um pouco radical, porque eu acho que todo mundo que está aqui nesse momento é precioso. A nossa vida é muito preciosa. Para a gente, né, trazer essa consciência de olhar para ela e começar a agradecer tudo que a gente já teve até agora e trazer isso que você falou, que é essa conexão com o nosso divino, com a nossa força que a gente tinha lá atrás e que a gente perdeu. Né? E a gente está olhando sempre para o que está faltando, né? E se você imaginar, o que está acontecendo agora é o início de alguma coisa ou o final? Porque se você pensar, eu estou no início do relacionamento, você age de uma forma. Eu estou no final do meu casamento, você age de outra, né? Então, essa coisa de você estar muito, abrir esse espaço dentro de você para se olhar e descobrir os seus talentos. E aí eu queria saber de você, Ricardo, eu me lembrei agora preparando o nosso roteiro, como é que eu te conheci? Foi graças a Sani, né, do Reiki, e ela me levou para ver uma palestra sua, que foi determinante e super importante na minha vida, que era uma palestra sobre estado de flow. Eu nunca tinha tido ideia daquele conceito do Russo que você trouxe, e era para a gente aprender a perceber se as nossas habilidades, os desafios na vida profissional, eles estavam congruentes, caminhando, e você estava no estado de flow, de bliss. E isso foi muito fundamental na minha vida. Então, eu sou enormemente grata a essa contribuição que você trouxe. Acho que você está falando de 2014, de Exatamente. 2015, né? Como é que está agora? Você acha que a gente consegue manter esse estado de flow? Pode explicar para as pessoas, né, o que é essa Tá. teoria, O que para a gente que manter é? nesse momento? O estado de flow são vários quadrantes, mas eu vou explicar exatamente o flow. O que que é o flow? Né? Fluxo, O, né? o flow é você conseguir o equilíbrio entre desafio Uhum. e habilidade, competência, conhecimento. Porque se você tem um grande desafio e você não tem um conhecimento para enfrentá-lo, você vai ter ansiedade, você vai ter desespero, vai ter um monte de estados. Se você tem um Uhum. baixo desafio, tem um alto conhecimento, uma alta habilidade, você vai ter apatia, né? Então, o flow é o equilíbrio dessas duas forças, do desafio com conhecimento. Como é que é estar no estado de flow nesse momento de pandemia? Uhum. Né? Uhum. Então, primeiro passo sempre, Júnior, a gente precisa saber quem é a gente. Uhum. Autoconhecimento. O que eu conheço, qual é a minha habilidade, qual é a minha capacidade. Né? Dentro disso que eu já tenho, o que eu posso me desafiar para dar um passo além com essas habilidades. Né? Então, eu percebo muita gente se recriando. Pessoas que, Uhum. por exemplo, perderam emprego e estão entrando para a cozinha, fazendo coisas que todo mundo
gostaria de adquirir. Então, tem uma pergunta aí, né? Desconstrução dos padrões que foram passados de geração. Ah, legal. Vou comentar sobre isso. Então, Que é sobre a constelação familiar. Vamos falar disso das empresas. Então, assim, o estado de flow é isso, né? É muito importante nesse ponto, quando você falou da pessoa da Singularity, eu gostaria só de ampliar um pouquinho mais a fala dela. Porque eu vou ser muito sincero, inclusive no sétimo A do amor, a primeira coisa que eu falo lá, pessoal, a primeira coisa é o amor próprio. É o auto-amor. Porque não tem como, se eu não tenho referência pessoal, eu não tenho como ofertar para o outro. Então, no momento que eu não cuido do meu planeta interno, do meu ser, enquanto ser casa, vivo, né? da minha casa enquanto eu estou me esborrachando de comer de tudo, enquanto eu não cuido do meu físico, não durmo bem, enquanto eu estou bebendo exacerbadamente, enquanto eu não estou cuidando da minha casa interna, eu não tenho como cuidar do que está fora. Tá certo? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque tem muita gente olhando para fora, dito o olhar para fora, mas é mais para muito barulho, muito estranho. Na hora H a gente percebe que é algo que não tem um movimento de consistência. Por que não tem consistência? Porque não tem um passo anterior. Não tem para si. Então não tem alicerce. Porque para nós é o primeiro passo que é o alicerce. Então isso é muito importante a gente começar a perceber. Né? A gente precisa ter muita consciência sobre isso. Quando trouxe aí da questão das crenças e tal, a gente tem que entender também, enquanto ser nesse planeta, a gente sofre influência de muitas coisas. A gente sofre influência das nossas crenças que foram adquiridas muitas vezes na criação, nesse momento atual. A gente sofre a influência de campos morfogenéticos, que são campos sistêmicos, porque dentro da onde a gente nasceu, da família que a gente nasceu, do país que a gente nasceu, de uma série de coisas. Né? Você pega no Japão, por exemplo, pessoas quando percebem que fizeram algo muito de errado com a sociedade, antigamente fariam harakiri, se matariam de vergonha. Tá certo? E a gente tem outros países que algumas pessoas até aplaudem achando que não, o cara é mais esperto. Né? Então essa cultura hoje, a gente precisa entender e não julgar. Porque no momento que eu estou julgando, eu estou julgando a partir do meu olhar. E quando eu julgo a partir do meu olhar, né, eu não estou sendo justo. Porque eu não posso julgar o outro que teve uma história diferente, uma família diferente, uma cultura diferente, tradição diferente. Então, eu de certa forma, eu fico muito irritado, inclusive, com várias críticas que fazem do brasileiro, do nosso país, uma série de coisas. Porque é claro que a gente vai ter, em alguns segmentos, mais maturidades em outros países, para enfrentar o que quer que seja. Né? Eu estou numa área de tecnologia e durante minha vida toda eu atuei nessa área. Se eu tivesse nascido em outro país, a história teria sido diferente várias vezes. Sim. Tá certo? Mas, enfim, é o que tá. O momento presente é o que é. E é certo como é. E é fruto de toda uma história, inclusive familiares, de crenças, de campo morfogenético. Então, quando a gente vai para a constelação, a gente vê que muitas vezes nós, como descendentes, para reincluir alguma coisa que foi excluída no passado, por amor infantil, a esse ancestral, a esse pai ou a essa mãe, a gente reinclui. Eu lembro de um grande constelador falando uma vez assim para mim, Ricardo, o meu pai foi um mega empresário. Na década de 70 ele tinha avião privado dele, tá certo? E ele perdeu tudo. Ele fez tudo de errado. E quando eu entendi que no meu campo familiar sistêmico já tinha um monte de coisa feita que deu errado, bastava então para mim incluir, aceitar isso, ser grato a isso e fazer daqui para frente o certo.
Porque no momento que a gente exclui, o que a gente exclui é uma lei sistêmica, ganha força. Então, no momento que eu sou grato e incluir para dentro da minha vida uma série de coisas, sem julgamento, sem nada, foi o que foi, é o que é. Eu posso fazer diferente. Realmente, Ricardo, e aí esse caminho, né, que a Cris falou de desconstrução de crenças, tem vários, né? A constelação familiar é maravilhosa para isso. O Theta Healing faz muito isso no seu nível pessoal, né? Você faz uma constelação sozinho e você observa isso. E a gente tem feito o Jornada da Felicidade mensalmente para olhar todos os programas do inconsciente coletivo que estão dentro da gente. Né? Porque a gente tem essa consciência individual, mas a consciência do inconsciente coletivo é muito mais forte. Então, e realmente, enquanto a gente não cura a nossa criança ferida, a nossa relação com os nossos pais, pai, mãe, a nossa vida não prospera em vários campos. Eu acho que isso agora tem vindo muito mais à tona, né? Na medida em que as pessoas estão forçadas a ficarem mais tempo juntas, digamos, ou até mesmo separadas, né? Então, para quem quiser, gente, o próximo Jornada da Felicidade vai ser dia 6 de junho, agora vai ser um sábado, é uma jornada mesmo, porque é muito vivencial, você recebe o ensinamento, você olha para dentro, você respira, você medita, você escreve, você chora, passa um filme da sua vida e você dança. Então, vai ser online, a mestra está lá na Índia, é aberto para todo mundo, tem um link de inscrição para Brasília, para várias cidades do Brasil. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa. Eu vou para a 7ª edição, Ricardo. E a cada edição, mesmo passando, torne-se consciente da sua raiva, do seu ressentimento, da sua ânsia de amar e de ser amado, da sua insensibilidade, da sua ingratidão, da natureza julgadora da sua mente, das histórias que você conta, você vê diferente. Maravilha. Porque a gente aprende a olhar, sabe? Então, é uma coisa que se você quiser agregar aí para sua equipe, é muito bacana para esse momento, sabe? Isso A é Índia vindo até fantástico. aqui. É fantástico. Até a guia da Califórnia que está aí, é Mônica. A Mônica é uma brasileira que mora há mais de 30 anos na Califórnia e ela é reconhecida como uma das maiores guias lá dos Estados Unidos. E ela está falando que quer fazer uma live com você, né? Bem-vinda. A Mônica tem mais de 100 mil seguidores, os globais sempre são atendidos por ela lá na Califórnia. E eu acho legal você divulgar esse processo, essa jornada. A gente sabe que nesse momento de planeta são muitas as possibilidades, são muitas as ferramentas. Agora, pessoal, precisa abraçar alguma. Se você entrou nessa pandemia e você está buscando as mesmas saídas, as mesmas ferramentas, a mesma coisa que você fazia antes, você precisa rever isso rápido. Porque tem uma coisa que eu observo muito, sabe, Júnior? Quando as pessoas retomarem suas atividades e que elas forem encontrar as pessoas, essas pessoas não são mais as mesmas. Né? E uma coisa que eu levo para a minha vida, eu tive um momento na minha vida que eu estava revendo uma relação importante na minha vida. E nessa relação importante, eu fui para uma terapia de casal. Eu propus essa terapia. E na terapia de casal, depois de algumas sessões, a pessoa que na ocasião estava com ela, casada há muitos anos, algumas décadas, ela falou uma série de coisas para a terapeuta. E nessa série de coisas, eu me recordo que eu só falei naquele momento, uma única coisa. Eu falei assim, olha, ela está certa em tudo. Só que esse Ricardo é o Ricardo de 10 anos atrás. Ela está se relacionando com alguém que não existe mais há algum tempo. Eu gostaria que fossem trazidas situações, fatos do Ricardo de hoje, de agora, de 6 meses atrás, de 1 ano atrás. Então, a pandemia, para mim, vai ter muitas essas situações. Quem já não se desfacelou seus relacionamentos, tem a possibilidade, nos reencontros de trabalho, de coisas, ter a possibilidade de falar, nossa, Júnior, você está estranho e tal. Por quê? Porque, de repente, você criou uma disciplina na sua vida, você fez uma série de limpezas energéticas, de meditações, de trabalho, uma série de coisas. Você fez um spa geral.
e fez um reset na sua vida. E, de repente, aquela pessoa ficou se alimentando de séries, de geladeira. E eu não estou Aham. aqui julgando, pessoal. Só estou Sim. falando que É. gera-se Escolhas. gaps, são escolhas, tá Escolhas, certo? conscientes ou não, né? Conscientes ou não, tá? Mas que vão gerar resultados, porque as escolhas geram resultados, geram Sim. efeito. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: a semeadura é livre, mas a Uhum. colheita é obrigatória. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que nós entendermos Sim. que precisa ser feito. Agora, Aham. o resultado disso, a gente não foge dele. Aham. Faltam 5 minutinhos. É só lembrar, nesse caminho aí que você está falando, que tem vários caminhos, tem um outro caminho que é o curso online da Brita de removendo os obstáculos e se Muito conectando com bom. a inteligência universal. Por que essa presença da Índia, né? A Índia tem essa grande contribuição no planeta, porque lá o movimento do despertar para a unidade, que é simplesmente a gente viver sem essa separação, sem esse julgamento, né? Esse estado de unidade e você vivenciar esses belos estados de ser. Porque as pessoas ficam assim, mas estão morrendo, né? Tem muita gente morrendo, tem muita dor. Como é que eu posso estar num belo estado de ser? Na verdade, inverter a pergunta. Como é que eu posso tomar decisões saudáveis que vão contribuir com a minha família, com a minha empresa, com o meu país, meu planeta, a partir de estados de dor, de medo e de sofrimento? Então, eu ajusto isso que você falou, que você foi procurar, essa harmonização pessoal, para que na hora que eu clareio, que eu abro, né, a minha consciência e meu coração com esse olhar compassivo, eu vou conseguir encontrar as respostas e as soluções que esse mundo requer agora, né, Ricardo? Perfeito, perfeito. E as respostas estão todas dentro. Se tem Como pergunta, é ouvir, porque né? tem não existe uma pergunta nesse planeta que não tem É. uma resposta junto. Porque nós estamos no mundo dual, né? Então Uhum. sempre tem o paralelo, e tem a dobradinha, e tem a alma gêmea, e tem tudo em duplicidade aí. E a gente veio para cá para aprender. Isso que é a maior Uhum. lição de todas. Uhum. Você quer falar então do e-book no finalzinho? A gente está terminando. Ele faz Então, parte do livro? ele foi inspirado no livro, mas ele tem um roteirinho ali para mudanças, que é um momento tão importante. O pessoal que quiser ter acesso a esse e-book, passar um direct aí para a Júnia já está com o e-book, vai te encaminhar. E eu fico à disposição, meu Instagram é esse aí. A gente pode interagir, quem quiser. A gente está fazendo algumas lives também com algumas pessoas que foram professores para mim, foram mestres, outros que a gente está na jornada junto, né? A gente se conheceu numa situação de conversas, de reiki, uma série de processos aí também de autodesenvolvimento. E, Sim. pessoal, o que a gente precisa mais nesse momento é estar a serviço da vida, estar a serviço do amor. E é esse meu propósito. Aonde eu estiver atuando, eu levo essa bandeira do amor, da vida, e para que todos nós possamos encontrar essa alegria que já está dentro. Só falta descobrir aí. Ou como diz no idioma japonês, né? Pecado quer dizer encobrimento. Então só falta a gente desencobrir Aham. para que a essência se manifeste. E Porque eu vou todos os completar. seres nascem livres e amorosos, né? Só para completar, então, e florescer o coração. Que quando a gente floresce esse coração e a gente faz essa coerência com a mente já não está mais determinando, né, esse pensamento fixo, a gente se abre para esse mundo, né, cooperativo, colaborativo, com compaixão. Queria te agradecer muito, adorei a Gratidão minha, conversa. muito grato. Obrigado pela oportunidade e vamos Nossa, focando também. também, você vai subir para o seu YouTube, deixa lá, né? E eu vou Vou salvar deixar para o lá, IGTV. tá Então, bom. gente, ó, tem o e-book, tem a Jornada da Felicidade para você saber, tem o curso da Vita Dita, tem muitos caminhos se abrindo agora, porque servir, né? Estar a serviço de uma causa, de um movimento, dá muita alegria, dá É isso muita aí. felicidade, né? Porque a gente sai desse mundo do eu, para o mundo do nós, né? Da unidade, né, Ricardo? 40 É segundos isso aí. seus para encerrar.
Abraço para todos, gratidão. E lembrem, na noite, pega o travesseiro, imagina se a sua criança, abraça, durma com ela, dê amor para Isso, sua criança, que vai isso, ser muito bom o despertar no dia seguinte. Beijo para todo isso. mundo. Tchau, tchau. Ame, ame a sua criança. Beijo a todos, um beijo no coração. Até a próxima. Gratidão por tudo, hein? Vou ouvir todos os comentários aqui e responder. Beijão, Ricardo. Terminando. Queria agradecer ao meu amigo Cláudio Cunha, especialmente ao meu amigo Silvio Schmidt. Amo vocês de coração. Namastê, até a próxima.